Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso de AutoCAD básico. Nessa aula eu vou falar como inserir cotas na planta baixa. Então, se você ainda não assistiu a aula 17, que é criando e configurando estilos de cotas, eu recomendo que você assista, tá? Para você conseguir entender de uma forma mais clara essa aula que eu vou estar ensinando agora, tá? Então a gente parou exatamente dessa forma nessa aula 17. Eu estou usando inclusive o mesmo arquivo. Então, como de praxe, eu vou começar já criando um layer para as cotas, tá? Então LA Enter, eu venho aqui, seleciono 0 para referência, né? Então arc underline cota interna, Enter. E aí eu sempre deixo a cor vermelha, tá? E linha contínua. Então, por que cota interna? Segundo a NBR 6492/1994, as linhas de cotas, tá? Conforme essas linhas em vermelho aqui, essas são as linhas chamadas linhas de cotas. Essas cotas, elas só podem ficar na parte externa do desenho, na verdade. Tá? Por quê? Porque senão fica muito poluído o desenho. Então eles exigem para deixar fora. É óbvio que tem situações que não tem como você deixar externo. Por exemplo, essa porta eu teria que cotar e deixar dentro da planta. Então ou eu jogaria para cá ou para dentro do dormitório. Então tem situações que não tem jeito. Mas como essa planta eu vou estar mostrando ela como se fosse um estudo preliminar ou um anteprojeto, você não precisa fazer cotas dessa forma, porque o cliente, quanto mais limpo o desenho, melhor para o cliente visualizar. Ele não vai entender o que são essas linhas. Então, se você só deixar o número, o valor da distância, já está ótimo, porque é muito simples. Planta de estudo preliminar e anteprojeto tem que ser objetivo, é mostrar a dimensão que é, por exemplo, daqui até aqui, que tem a largura da sala, e é isso que o cliente vai querer saber. Aí, para esse tipo de cota, é já mais voltado para o executivo, para projetos de prefeitura. Aí sim você tem que informar onde realmente você está cotando, tá bom? Então, para essa planta, eu vou fazer sem as linhas de cotas, tá? Então, segundo a NBR, as cotas devem ainda atender às seguintes prescrições. Eu não vou passar todas, eu vou passar só 3 que tem a ver com essa aula. No próximo curso eu vou me aprofundar mais nos projetos executivos de prefeitura. Então lá eu vou falar por completo, tá? Então eu separei 3 que são as mais importantes com relação a essa aula, que é a seguinte: as linhas de cota devem estar sempre fora do desenho, como eu acabei de falar, certo? Salvo em casos de impossibilidades. Então, como eu não vou utilizar esse tipo de cota, então eu vou jogá-las todas para dentro, tá? Próxima, evitar a duplicação de cotas. Por exemplo, se eu cotar essa parede e eu deixar a cota desse lado, não tem o porquê eu copiar uma outra cota pegando toda essa parede desse lado direito, tá, do dormitório. Não tem o porquê. Eu só vou poluir o desenho, confundir a cabeça do meu cliente. Entendeu? A mesma coisa aqui. Se eu for cotar essa parede superior, não tem o porquê eu cotar toda essa parede inferior aqui. Eu vou só poluir o desenho, tá? Próxima. As linhas de cotas são desenhadas paralelas à direção da medida. Então, quando você utilizar essa linha de cota, o valor da distância sempre tem que estar paralelo a ela. A gente não vai usar, mas eu achei interessante esclarecer isso agora. Então vamos lá. Vamos editar a cota interna. Então você digita a letra D, teclado D de Dimension Style, Enter, tá? E aí você vai ver que aquela cota que a gente criou na aula 17 ainda está aqui, correto? Então o que você faz? Você deixa ela selecionado e New, tá? Aí o que você faz? Você vai criar uma cota baseado em todas as características dessa cota já criada, que é a cota arc externa, tá? Então você vem aqui, ó, ele pede para você dar um nome para sua cota, tá? Então, para não ficar igual ou com esse copy,
que é a cópia da cota arc externa, você deleta, tá, essa primeira parte, deixa a cota arc interna, int. Você pode digitar interna mesmo, não tem problema, tá? Aí você deixa aqui, ó, começar com as configurações da cota externa, anotativo e continue. Então, qual a diferença das duas cotas? É a linha de cota. Então é muito simples, é só você tirar essa linha de cota da cota interna. Então você vem aqui na aba Superior Lines, eu já expliquei sobre isso na aula 17, você seleciona aqui, ó, no Suppress, seleciona os dois, a linha 1 e a linha 2, e aqui embaixo a linha externa 1 e a linha externa 2. Pronto, tá? Uma outra coisa que a gente precisa alterar, que na NBR também comentam, é tirar isso daqui, ó. Pode ver que aqui está 2,8, eles pedem para deixar 2,80, tá? De 80 centímetros. Então a NBR fala o seguinte: de acordo com a NBR 6492/1994, as cotas devem ser indicadas em metro para as dimensões iguais e superiores a 1 metro e em centímetros para as dimensões inferiores a 1 metro. E os milímetros devem ser indicados como se fossem expoentes, ok? Então o que significa? Por exemplo aqui, ó, 2,80, o 2 é o metro, depois da vírgula ele vem o 8, só que não é 8 centímetros, é 80 centímetros. Então aqui está errado. Tá? Então, para não confundir o pessoal de obras ou o próprio cliente, eu acredito que tem que seguir a NBR, eu preciso alterar isso e deixar 2 metros, vírgula, como aqui são 80 centímetros, está faltando um zero aqui, ó. Tá? Então está errado essa forma de indicação, como aqui no 3,2. Então o metro é sempre o número antes da vírgula. Tá? Aí então é 3,20 centímetros, tem que estar o zero. Então para que isso aconteça, então vamos aproveitar que a gente está aqui no Dimension Style, vamos na aba aqui, ó, Superior Primary Units, tá? Aí você vê aqui embaixo, ó, nesse quadro Zero Suppression, você desabilita essas duas opções, Leading e o Trailing, ok? E aí agora você vem aqui na cota Arc interna, seleciona e coloca ela como corrente, Close, tá? Então o que você faz agora? Você tem que habilitar, deixar corrente o layer da cota para você já ir criando as cotas com o layer certo. Então você vem aqui em cima e vai no layer Arc cota interno. Tá? Ou você vem aqui, seleciona aqui e deixa ele como corrente. Então vamos criar as cotas. Eu vou apagar essas duas. Venho aqui nessa aba Superior Annotation e eu quero cotas lineares. Seleciona, aperta o botão direito do mouse ou Enter, seleciona e arrasta para baixo e clica, certo? Aqui é a mesma coisa, linear, Enter, ou tem uma outra opção, linear, você com o Snap F3 ligado, seleciona dessa ponta até essa ponta, tá? Tomem cuidado, às vezes existem linhas quebradas, por exemplo, deixa eu quebrar aqui, eu vou dar um trim, tá? E um extend. Eu meio que uni elas de novo. Então se você vier com o linear aqui, apertar o direito e clicar aqui, ó, deu 2,10. Por quê? Porque ele pegou só uma parte da... Como está quebrada essa linha, ela não está inteira, única, ele mede ela por inteiro. Se ela tiver quebrada aqui, ele não vai computar essa parte que está faltando, ó. Mesma coisa aqui, ó. Então nesse caso, ou você altera a parede, tá, ó. Você seleciona essa, depois essa e arrasta para cá. Aí sim, ó. Você deleta essa cota e tá os 3,20, ó, porque agora se tornou uma parede inteira novamente. Só que repare que, ó, ele quebrou a região da parede. Então o que você faz? Dá um fillet, F Enter, aqui
eu quero que essa parede se una a essa região. O fillet tem esse comando também, ó. Selecionou, ó, agora voltou a região. Ó. Tá vendo aqui que está quebrado? Ó? Se eu selecionar com o botão direito do mouse, ó, ou Enter, ó, ele não vai pegar a parede inteira, vai faltar esse pedacinho. Então aqui você tem que fazer, seleciona aqui, ele vai ficar vermelho a aresta. Ó. Você vem e arrasta para a esquerda em cima dessa. Como já está feita a região, você não precisa fazer o fillet. E repare, ó, o offset, quando você dá um offset desse tipo de linha que está quebrada, o offset ele também fica quebrado. Ó. Então você vem e arrasta ele para cá. Tudo isso parece besteira, mas ele computa aqui, ó, no caso, não como uma linha inteira. O AutoCAD ele computa aqui como duas linhas. Deixa eu voltar. Ele computa que tem essa linha e essa linha grande. Ó. Então o que acontece? Ele vai carregando o desenho, carregando. Isso é um detalhe. Se você pegar o desenho inteiro e tiver linhas repetidas uma dentro da outra, isso carrega muito o desenho. Então vem aqui, ó, arrasta, torne uma só, não tem o porquê de ficar uma linha dentro da outra. Então não é só questão de cota, é questão de tamanho de desenho também. Ó. Tá, agora sim, tá pegando inteiro. Tá, então vamos cotar os ambientes. Então é tudo linear. Aqui como tem a janela no meio, se apertar o botão direito do mouse ou Enter, ele vai pegar os 90 só. Então como eu quero inteiro, então liga o Snap, seleciona aqui, aqui e pode clicar aqui mesmo, para você ter como referência de posição de dimensão. Vamos voltar para a sala, né? Faça ambiente por ambiente, não faça como eu fiz só uma parte aqui, depois vim para cá, não, faça primeiro a sala inteira. Então eu quero pegar essa parede grande, que provavelmente o cliente vai se interessar em saber quantos metros tem. 6,60. O hallzinho aqui também é interessante você cotar. Direito, selecionou. Como aqui já está os 2,80, não tem necessidade de cotar aqui. Ah, Felipe, mas e essa parede da sala e essa? Você pode cotar. Cota aqui. Geralmente, essa cota, pessoal, essa parede aqui não se cotaria. Tá? Por quê? Porque já tem os 6,60, tá? E aí você pegaria os 2,90 mais 1 metro, 3,95. Então se você pegar a calculadora, fizer 6,60 menos 2,95 menos 1 metro, vai dar 2,65. Ah, Felipe, mas eu não quero que meu cliente fique calculando. É um absurdo que isso aconteça. Então tudo bem. Então vem aqui e cota, não tem problema. Cozinha. Então nós vemos aqui na parte superior, certo? E uma interna e uma da área de serviço também. Essa parte da janela eu não vou cotar porque já tem os 2,40, certo? Banheiro, mesma coisa. O banheiro eu vou deixar aqui embaixo porque senão vai ficar muito carregado aqui de coisa, porque depois vem a pia, enfim, aqui só vai ter o chuveiro e o box, então vai ficar livre aqui a cota, tá? E aí eu vou pegar essa parede da esquerda. Uma outra dica que eu utilizo muito é o botão direito do mouse, ou Enter do teclado, ou o espaço do teclado, porque o que é o Enter? O Enter, ele nada mais, nada menos, ele repete o último comando que você acabou de fazer. Então se você apertar um dos três, ou espaço, ou Enter, ou botão direito, conforme a aula de configurações iniciais, que é a primeira, eu habilitei essas três teclas para executar o comando Enter, que é repetir o outro comando. Então, ao invés de você ficar aqui toda hora subindo aqui, caçando o ícone do dimensão, é simples, você só está fazendo dimensão. Então, eu vou dar um exemplo, ó. Olha como é mais rápido. Eu vou cotar de novo. Ó. Vem aqui, ó, linear, direito, cotou. Botão direito de novo. Vem aqui, ó, cota. Botão direito do mouse, ó. Vou apertando, ó. Botão direito. Já tô com o comando aqui de cota, ó, botão direito. Entendeu? Esse é o segredo do método, para você fazer
desenhos rápidos, com agilidade. É essa manha que você precisa ir pegando conforme eu for passando para você, e o mais importante, você precisa pôr em prática isso para você conseguir funcionar depois no piloto automático. É como o inglês. Não adianta você só ficar estudando 1 hora a cada uma semana e não praticar mais durante os outros dias, que você não vai aprender nunca a fluência. Por isso que é mais fácil quando você vai viajar para os Estados Unidos ficar fluente. Por quê? Porque é o dia inteiro você trabalhando a sua mente para absorver o inglês. O seu corpo acaba absorvendo isso. E aqui é a mesma coisa, o AutoCAD é a mesma coisa. Beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.